como está a sua vida, como está a sua família e como está esse tempo juntos aqui refletindo na palavra de Deus. Mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. Essa aula nós vamos falar sobre o casamento idealizado por Deus, ou seja, o casamento dentro da visão, do plano, do projeto de Deus. Como deve ser um casamento verdadeiro. Não importa se ele é cristão ou não. Como deve ser um verdadeiro casamento. É disso que nós vamos tratar nessa aula. E na próxima aula nós vamos então fazer um paralelo entre o casamento idealizado por Deus e o casamento como é hoje na sua casa, como foi o meu casamento e assim por diante. Eu quero te dizer que esse conhecimento, essa verdade, ela mudou a minha vida em todo sentido. Isso mudou a minha vida. Eu quero partir do meu exemplo pessoal, te dizer como isso afetou a minha vida espiritual, a minha vida emocional, a minha vida moral, a minha vida financeira, como isso afetou a minha vida em todo sentido. De maneira positiva, quando eu entendi esse projeto idealizado por Deus sobre o casamento, tudo mudou na minha vida. E por não entender isso, mesmo depois de viver 18 anos de vida cristã, eu passei no risco de perder a minha família e perder o meu casamento. E hoje, com 23 anos de casado, eu posso te dizer que eu sou prova viva do que o ideal de Deus para casamento é que você desfrute de uma vida próspera se você entender o poder que a família tem para a construção de prosperidade e de vida em abundância. Então vamos lá, vamos começar então em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo ele está nos falar de origem. O versículo aqui ele está nos dizer que Deus é a origem de todas as coisas, que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Ele está nos dizendo que a origem e a originalidade vem de Deus, ou seja, não teremos debaixo do céu nenhum conhecimento de sucesso, de felicidade, de prosperidade, de beleza, de riqueza fora de Deus, porque Ele é a origem de tudo, Ele é a causa primeira de todas as coisas. Então Deus é verdadeiro, Ele é real, Ele não é fabricado, Deus não é fabricado, Deus não é uma invenção humana, Deus não é uma imitação humana, Deus é real. Então o princípio de Deus sobre o casamento não é mais uma ideia sobre como deve ser o casamento, mas é a ideia real, verdadeira e absoluta sobre o casamento. Então o princípio de Deus sobre o casamento não é mais uma possibilidade, mas é a ideia real e absoluta sobre o casamento, porque Deus é o idealizador do casamento, certo? Espero que até aqui está tudo claro. E para nós prosseguirmos, eu quero trazer um exemplo para você que realmente vai elucidar tudo isso, vai trazer uma clareza muito grande para você. Certa vez conta-se uma história que um fazendeiro, depois de voltar do mercado, da cidade, de compra com toda a sua família, ele via num carro e no meio da estrada o seu carro deu um problema. E aquele fazendeiro, todo desesperado, sem entender como resolver o problema, porque ele não tinha nenhuma oficina por perto, ele não tinha nenhum mecânico por perto, não tinha quem pudesse ajudá-lo. E ele ali todo frustrado, de repente ele percebe que vem um carro, e o carro para, e desce um homem de gala, um homem formalmente vestido, né? um homem muito bem, de uma boa postura, um homem rico, um homem realmente de alto nível da sociedade, com guarda-costas, segurança e tudo mais, para, e então chega lá e pede ele: liga o seu carro, por favor. E ele vai e ele liga o carro. E o homem diz: ele pode desligar o carro. E aí ele desliga o carro, o homem pega, faz uma gambiarra, não é? Dá um jeitinho naquele carro, e o homem diz ele assim: olha, esse carro aqui você precisa levar para uma oficina e troca isso e troca isso, que você vai ter tantos anos ainda de vida com esse carro, porque esse carro é bom. Aí aquele homem, aquele fazendeiro, todo sujo,
com o seu carro já cansado, né? O seu carro já não era aquele carro moderno como naquele homem. Ele ficou surpreso como que aquele homem se importou em parar para cuidar dele, para cuidar do carro. Como é que esse homem entendia daquele carro? Aí o homem disse para ele assim: eu sou o Henry Ford. Eu estudei esse carro antes de ele existir. Eu passei tempo planejando como esse carro deveria funcionar. Então eu não preciso de sentar para estudar como ele funciona. Eu sei como cada coisa dele funciona, porque antes desse carro existir como carro, eu estava planejando ele. Então eu sei como ele funciona muito bem. Então eu parei por causa do carro. Ou seja, o carro era importante. O carro falava da essência, da vida, do propósito, falava do próprio Henry Ford. Era algo que mexia o seu coração, era algo que despertava a sua atenção, era algo que chamava a sua atenção. Eu quero ler para você Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E ali nós vamos então entrar nesse assunto sobre o plano original de Deus, onde nós vamos estudar sobre família idealizada por Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim a palavra de Deus: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Preste atenção. Esse versículo, ele está dizendo que Deus não estava fazendo o homem, ele está dizendo que a Trindade Divina estava numa reunião e planejamento de como eles fariam o homem. Deus estava estudando, Deus estava projetando, Deus estava planejando como seria o homem. Você foi planejado por Deus antes de existir. Deus avaliou todos os pós e contra de como você pode ou não funcionar no mundo, até mesmo se viesse o pecado. Deus já havia planejado tudo, pós e contra. E então o que eu quero te dizer é que Deus, quando Jesus diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, você entende por que ele fala isso? Porque ele sabe como você funciona. Ele não veio para te estudar, ele veio para resolver o problema. Aquele homem não parou para estudar aquele carro, aquele homem parou para resolver o problema daquele carro. Por quê? Lógico, ele sabe, ele conhece, ele é um engenheiro, ele é um inventor daquele carro. Certo? Leia Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Ele vai dizer: quem conhece a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu ao Senhor para que ele pudesse restituir? Quem disse Deus como deveria fazer aquilo ou aquilo outro? Não, ninguém. Deus é onisciente, por isso ele fala: ó profundidade de riqueza, como de conhecimento, como sabedoria de Deus. Então, quando nós estamos a falar que Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância, é exatamente nessa clareza que a Bíblia nos dá a respeito de Deus. Deus conhece a família, Deus sabe como a família funciona, e ele não faz isso estudando a família, ele estudou antes de existir. Agora nós estamos falando do homem, não da família, certo? Então Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Domínio sobre o quê? Sobre os peixes, sobre tudo que se move sobre a terra, ou seja, tenha domínio sobre tudo. Presta atenção. Toda vez que você lê Gênesis, capítulo 1, versículo 26, eu quero que você lembre da palavra liberdade. Toda vez que você lê Gênesis, capítulo 1, versículo 26, você deve lembrar de qual é a palavra? Liberdade. É exatamente disso que trata. Deus te criou para ser livre. E é disso que trata a vida em abundância. É disso que trata a prosperidade. É disso que trata sucesso. É livre para desfrutar da vida de forma plena. Por isso, Deus disse: façamos o homem, nossa imagem, nossa semelhança, e ele tenha domínio, não que ele seja dominado. Por quê? Agora olha para Deus. Por que Deus fala da sua imagem, da sua semelhança? Deus é o único ser na terra livre. Deus não depende absolutamente de nada para existir. Deus não depende absolutamente de nada, porque ele é completo em si, ele é perfeito em si. E quando Deus planeja criar o homem,
Deus cria o homem exatamente para que o homem fosse livre, para que nada pudesse servir de empecilho, de obstáculo para aquele homem. Que aquele homem tivesse domínio, tivesse capacidade para governar, para desfrutar da vida. Assim como Deus é um ser livre e vive uma vida plena, Deus não tem problema emocional, Deus não tem problema financeiro, Deus não tem problema com nada, porque Ele é um ser livre, Ele é perfeito, Ele é pleno, Ele é completo em si. E quando Ele pensa no plano da criação do homem, e Ele fala, façamos o homem à nossa imagem. E Ele tem domínio. Então, Deus nos criou para ser livre. Somente um ser livre, somente um ser pleno pode entrar no casamento. Aí tem mais um código para você entender isso. Então, quem deve casar são pessoas maduras, que entendem o casamento, que têm um olhar diferente sobre o casamento. Então, ali, na família idealizada por Deus, então, Deus cria o homem livre para desfrutar da vida. O homem, a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre todas as coisas. Então, ele foi livre para desfrutar da vida. Mas, depois de Deus criar o homem, a Bíblia diz que Deus também cria a mulher. Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, e eu concordo plenamente com Deus, não é? Que maravilha Deus ter criado uma mulher. Para mim, né? E acredito também que você louva a Deus pela mulher que Deus te deu. Beleza? Então Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Deus então fez uma mulher e deu para o homem. A Bíblia diz então que Deus disse assim: por isso, agora em Gênesis capítulo 2, versículo 22, 23, ele diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e une-se a sua mulher, tornando os dois numa só carne. Por isso, deixa o homem, seu pai, sua mãe, une a sua mulher, tornando dois uma só carne. Nós vamos aprender hoje sobre os níveis da família dentro do plano e da vontade de Deus. Beleza. O primeiro nível de família nós chamamos de família 1, que é a família de origem. Vamos pensar em Adão e Eva. Adão e Eva não existiam. Deus é a origem de Adão e Eva, certo? Então vamos pensar em Deus como os pais de Adão e Eva. Uma das coisas que Deus usa na Bíblia para fazermos entender a sua intenção, a sua ideia e viver a sua vontade, chama-se de antropomorfismo. Antropomorfismo quer dizer Deus usando figuras e linguagem humana para tornar acessível o seu conhecimento, a sua vontade ao homem. Quando Deus diz deixa o homem pai e a mãe, Deus criou pai e mãe, Adão e Eva como representantes de família humana. Ainda não existia pai e mãe, porque não existia nenhum filho. Adão e Eva não veio de nenhuma outra família. Mas Deus estava já deixando ali um código poderoso para a constituição da família. Deus queria que toda a família sempre dependesse somente dele, que ele fosse o centro da família, que o pai e a mãe são apenas meio que ele vai usar para construir família, mas não são donos da família que sai deles. O dono da família é Deus. Então vamos lá, pensando agora em Deus como os pais de Adão e Eva. E quando Adão e Eva casam, Deus diz assim: deixa o homem, pai e mãe, e une a sua mulher, e os dois tornam uma só carne. O que isso quer dizer? Primeiro é o deixar geográfico. Havia uma geografia. Quando eu estava solteiro, quando a minha esposa estava solteira, ela estava na casa dos seus pais, eu estava na casa dos meus pais. Para nós unirmos em uma família, nós temos que abandonar a nossa geografia anterior. Deixa o pai, deixa a mãe e une-se a sua mulher. Primeiro é um deixar geográfico. O meu sucesso para caminho, para prosperidade, é a maturidade de sair da sombra do pai e da mãe. Isso é um princípio bíblico, não é mais uma ideia sobre como funciona a família. Isso é a forma como Deus estabeleceu para a família funcionar. Isso é um deixar geográfico. Tem muitos casais que geograficamente deixam pai e mãe, vão dormir numa casa, mas continuam a ter dependência a nível de muitas coisas com pai e mãe. E eu te garanto que essa família, se não se alinhar, tem problema muito sério. Um deixar geográfico. Mas também um deixar emocional.
Emocional porque antes da minha esposa, quem eu chorava dos meus problemas, se eu estou contente, se eu estou triste, quem realmente cuidava, quem trazia algo para suprir a minha carência emocional, eram os meus pais, eram pessoas dessa geografia. Quando eu caso, eu não vou sentar com meus pais para conversar sobre os meus problemas pessoais com minha esposa, sobre meus problemas de vida. Isso acaba aqui. Agora, eu preciso entender que os meus assuntos são resolvidos entre eu e a minha esposa. Também eu deixar financeiramente, antes de eu me casar, se eu não precisava me preocupar com o que eu iria comer. Lógico, meu pai era responsável pela casa, ele bancava tudo. Eu não ficava preocupado com a energia para pagar, eu não me preocupava com fatura. Se eu precisava de uma roupa, eu não me preocupava com isso. Ele é que resolvia todo esse problema financeiro. Então, não deixar financeiro. Quando o homem casa, ele e a mulher são dois responsáveis agora, como sócio da mesma empresa, da mesma instituição, família, de cuidarem dessa instituição. Como os dois que têm essa aliança agora, em respeito a essa instituição, eles devem honrar o casamento. E aí então, é um deixar financeiro. Eu não vou ficar dependendo financeiramente do meu pai. E ali, no estudo sobre, quando vamos falar sobre sexualidade masculina, sobre sexualidade feminina, você vai ver muita pesquisa de como muitos casais são infelizes na área sexual exatamente por conta de vida financeira e por relação que ainda mantém com famílias de origem, tá certo? Então, Deus é família de origem. Agora, de forma mais tangível, meu pai é a família de origem minha. Os pais da minha esposa é a família de origem dela. Então, se eu pego o meu casamento hoje, ela tem família de origem. Quais são essas famílias de origem? Os pais da minha esposa e os meus pais são nossa família de origem, tá certo? E quem sou eu e minha esposa? Eu e a minha esposa somos família real. A minha família real agora é eu e a mulher com quem me casei. Os meus pais deixaram de ser minha família real. Eles apenas são minhas famílias de origem. Agora a minha família real sou eu e a minha esposa. Beleza. 2 princípios que Deus deixou para manter o casamento focado no caminho de prosperidade. 2 bases que Deus dá para o homem desfrutar dessa vida plena. Trabalho e relacionamento. Lembra? Deus, quando cria Adão e Eva, Deus disse para eles para cuidar da terra, cultivar e guardar a terra. Trabalho. Para que serve o trabalho, então, no casamento? Para prover sustento e para prover dinheiro. Trabalho, porque o casal precisa de manutenção, o casal precisa de dinheiro para oferecer lazer, para desfrutar de uma vida plena. Por que serve o relacionamento? Relacionamento ali trata realmente de algo mais afetivo. Não estou falando de relacionamento com o social, estou falando de relacionamento entre homem e mulher. Relacionamento envolve vida sexual ativa e envolve relacionamento afetivo, emocional. A pessoa que consegue entender-me, pessoa que realmente assume os meus ideais, deixa de ser meu e agora é um. Por isso as pessoas que eu agora deixo, o ideal da minha esposa passa a ser meu. Por isso que em Eclesiastes ele diz que melhor é ser 2 do que 1. Por quê? Se um tentar levantar com você, não vai levantar só com 1. Ele tem que combater com 2. Entende? Porque agora esses 2 formam um pilar e é muito mais forte. Agora presta atenção sobre isso aqui, que é fantástico. Mas a psicologia, hoje, através de Sigmund Freud, ele traz para nós um conhecimento muito importante a respeito desses 2 pilares aqui. Freud, ele diz que existem 2 pilares que é fundamental, que é vital, certo? Para que o homem sinta realizado. Esses 2 pilares é amor e trabalho. Através do trabalho, ele se identifica com o social, com o propósito, com a posição. Ele trabalha contribuindo com o social.
desempenhando um papel para o bem de todos. Todos nós precisamos entender que nós temos uma influência positiva e poderosa no ambiente mundial. Todos nós viemos para dar uma contribuição positiva para o mundo em que nós estamos. Então essa é a primeira ideia que Freud defende agora. A segunda ideia, ele fala que o homem, além de trabalho, que proporciona para ele dinheiro, ele precisa de ter isso por quê? Porque ele precisa de amor. A maior satisfação do homem se acontece exatamente quando ele encontra com a sua alma gêmea, a pessoa que ele divide tudo com ele, aonde ele tem sexo, aonde ele tem realmente confidência, aonde ele tem uma pessoa que consegue entendê-lo mesmo quando ele não fala, uma pessoa que consegue realmente satisfazê-lo em todos os sentidos, uma pessoa que consegue acessar o mundo dele, a sua alma, os seus gostos, consegue entender as suas frustrações, mas uma pessoa que ama e reparte a vida com ele do mesmo jeito. Entende que essa ideia de Freud, que traz uma contribuição muito importante para o mundo, já existia para nós mais de 4.000 anos atrás. Deus já havia deixado isso para nós. Observa como a Bíblia é tremenda. Então, duas coisas importantes que você precisa entender. A sua família real não é o seu pai nem a sua mãe. O seu pai e a sua mãe não podem interferir mais na sua família real. Certo? Não podem interferir mais na sua família real. Então, dentro do plano original de Deus, no casamento idealizado por Deus, o homem e a mulher precisam, vivendo nesse plano, o homem e a mulher conseguem desfrutar de uma vida plena. Ou seja, no plano de Deus, é que você continua tendo tesão, paixão pela mulher com que você casou, porque ele deu ela para você desfrutar da vida com ela, tá certo? Para você desfrutar da vida com essa mulher. Então, beleza, nós já vimos dois níveis de família. Número 1, família de origem. Número 2, família real. Temos um terceiro nível. Qual é o terceiro nível? Adão e Eva, quando casam, Adão e Eva têm filhos. Os filhos nós chamamos de quê? Quando o filho vem, então nós temos a família atual. Eu e a Sami. Um exemplo muito simples. Eu e a minha esposa, nós saímos de nossa família original, formamos a nossa família real, certo? Dessa família real, hoje nós temos uma família atual. Na minha família atual, ela é constituída de quem? De 5 pessoas. Eu e a minha esposa, mais os nossos filhos. Nossos filhos são a nossa família atual. Por quê? Porque eles têm tempo, eles têm prazo de validade dentro dessa casa, dentro dessa família. Um dia eles vão construir a família deles, então nossa família volta outra vez à nossa família real, que é eu e a minha esposa. Entendeu? Essa é a família real. Então o plano de Deus é que essa família real não tenha interferência nem da família de origem e nem tenha interferência da família atual. Os filhos não podem constituir problema dentro do casal. Você não casou com seu filho, você não casou com sua filha. E por conta disso você vai ver na próxima aula que nós vamos falar, e vai ser uma aula muito pesada, não que a nossa intenção seja te ofender, mas você vai se identificar com muita coisa, certamente vai sentir muito peso, mas o objetivo é exatamente gerar essa verdadeira liberdade e libertação dentro de você. Você vai perceber que tem filhos que estão com uma mulher, mas continuam com aliança de casamento, na verdade com mãe. E tem filha que está com o homem, mas que continua na aliança de casamento com o pai. Quem decide, quem determina é o pai dela e não o marido. Por conta de quê? Porque não entenderam. Assim também como tem casamento em que a família atual, quem influencia a vida de casal, o casal não tem sexo, o casal não tem dinheiro, o casal não tem lazer, porque os filhos tornaram um peso para sufocar essa família. E o plano de Deus não é isso. No plano de Deus é que a família seja de fato algo que proporciona para nós felicidade, alegria. Então vamos resumir aqui. Pai e mãe, nossos pais, meu pai e minha mãe, família original. Eu e a minha esposa, família real. Eu, minha esposa e meus filhos, família atual. Que essa família tem o quê? Data de validade. E nessa família, ela não pode ser afetada, não pode sofrer influência negativa nem de família original,
e nem de família atual. Então essa família real, elas têm que constituir uma rocha para se protegerem. Por isso vocês são responsáveis para cuidar do ambiente da vossa família real. Que os filhos não interferem, que as pessoas de fora não interferem. Uma ideia muito simples que você precisa entender aqui, e é poderoso isso aqui. O seu pai não tem mais poder sobre sua vida, sua mãe não tem mais poder sobre sua vida, o seu pai não tem mais poder sobre sua vida mulher, sobre sua vida homem, então eles não mandam mais na sua família. Nós atendemos muitas pessoas, e um dia estávamos a conversar com uma pessoa, e ela queria saber como ele ia lidar com essa situação de pai dela, dos pais interferindo no casamento. Falei, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje o teu pai é parente de você. Teu pai pode trazer um conselho para você, certo? Mas um amigo também pode trazer um conselho para você. Se calhar o conselho do seu amigo é muito melhor que o conselho do seu pai. Não é porque é seu pai que você vai ouvir o conselho dele e quebrar a cara, deixar de ouvir o conselho do seu amigo. Seu pai já não determina sobre você, nem sobre o seu casamento. Quando você casa, você é o homem. Quando você casa, você é o responsável. Antigamente, quem determinava o certo e errado era o pai. Só que no casamento, quem determina o certo e errado é o cônjuge. Certo? É o cônjuge. Marido e a mulher conversam, negociam-se, e nós vamos tratar muito disso para vocês entenderem algo muito importante dentro de casamento, como lidar com os problemas dentro do casamento. Certo? Então, é o cônjuge. Então, vocês precisam entender isso. Então, beleza. Dentro de tudo isso aqui, então, você precisa entender que no plano de Deus, Deus nos criou, e Deus criou o casamento idealizado por Deus é um casamento em que você desfruta de amor, sexo e comunhão. E que você tenha uma vida emocionalmente saudável, certo? Um exercício para você agora, antes mesmo da próxima lição, conversar com a sua esposa sobre realmente como está a vossa família real, certo? Como está a vossa família real. E também, por favor, deixe comentário de como tem sido para você como foi para você essa aula aqui, porque na próxima aula, agora, nós vamos fazer mais um alinhamento importante com você, que vamos tratar de algo muito importante antes mesmo de uma outra aula, tá certo? Então eu te espero na próxima aula e volto novamente dizendo para você, compartilhe, se você tem amigo, se você tem amiga, se você tem irmãos, se você tem parente, você tem pessoas que você sabe que está passando por problemas em todo nível da sua vida, profissional, problema conjugal, depressão, qualquer problema. Você vai aprender coisas que você não tem noção ainda. Você pode agora ser canal de bênção para outras pessoas. Deus trouxe você até aqui, porque Deus sabe que existem pessoas que precisam do que você também está recebendo agora. Então, você pode fazer isso, convidando mais pessoas, compartilhando com pessoas para que sejam abençoados, porque nosso desejo é... Se você já é inscrito nesse canal, não esqueça, compartilhe o link com o maior número de pessoas, deixe aqui o seu comentário, como foi para você, ou como está sendo para você assistindo, ouvindo essas mensagens, tá certo? E se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, dê um like, compartilhe e também deixe aqui o seu comentário.